Por que Padre Pio apanhava do demônio? Bom, muitas pessoas se perguntam como explicar essa realidade de que o demônio, um anjo imaterial que não tem corpo, conseguisse agir na vida de Padre Pio e fazer com que ele sofresse agressões físicas. Bom, a primeira coisa nós devemos considerar o seguinte: trata-se de um fenômeno bastante raro, porém que existe na história da Igreja. Nós podemos encontrar, por exemplo, a narrativa da vida de Santo Antão do Egito, feita por Santo Atanásio, em que vemos que Santo Antão realmente sofria esse tipo de agressão. O próprio São João Maria Vianney, o cura d'Ars, padroeiro dos párocos, também sofria agressões físicas de Satanás. E assim, o Padre Pio. Bom, dentro das ações demoníacas, nós temos que classificar esse tipo de ataque como sendo uma obsessão. Veja, é um ataque extraordinário do demônio, não é como uma tentação comum. Mas também não é aquele ataque extraordinário que as pessoas estão mais acostumadas a falar, que é a possessão. Na possessão, o demônio, ele toma posse do corpo daquela pessoa, no sentido de que é ele quem está agindo e controlando o corpo da pessoa. A pessoa não é responsável por aquilo que está acontecendo. É o demônio quem fala, quem faz e quem age. Já a obsessão é diferente. A obsessão é um ataque que visa enfraquecer a fé da pessoa. Ou seja, é uma tentação, só que é uma tentação potenciada, uma tentação mais forte, mais clara e com efeitos mais extraordinários. Eu não vou entrar aqui nos detalhes dos tipos de obsessão, porque isso precisamos abordar no nosso curso de demonologia. Mas eu posso, com toda clareza aqui, dizer uma coisa. Realmente, se existe esse tipo de ataque físico, ele tem uma razão. É querer atacar a alma da pessoa que é santa. Ou seja, o demônio, ele é certamente um invejoso. Ele olha para a fidelidade daquele santo, como o Padre Pio, vê que aquele homem realiza um ministério extraordinário, que ele está fazendo algo que para o demônio é terrível, salvando muitas almas e tornando-se ele mesmo uma alma virtuosa e cheia de Deus. É assim então que o demônio ataca por inveja. Mas o demônio, de uma forma geral, ele não tem esse poder. Se ele consegue atacar, é porque então entra aqui uma realidade ainda mais misteriosa, que é a permissão divina. Esse tipo de ataque demoníaco só ocorre quando Deus o permite. Nós podemos ficar escandalizados e nos perguntar, mas por que Deus permitiria uma coisa dessas? Mas trata-se de uma eleição, trata-se de uma escolha, trata-se de santos com uma missão especial dentro da Igreja, em que Deus permite que eles sejam atacados, que sejam vexados pelo demônio desta forma. E porque Deus conhece aquelas almas e sabe o amor que elas têm. Deus não permitiria o mal se deste mal não pudesse tirar um bem maior. Então, permitindo esse tipo de ataque e de tormento, Deus está dando àquela alma uma ocasião de amá-lo e de amá-lo de uma forma esplêndida. Por isso, as pessoas que são atacadas pelo demônio desta forma têm duas características que nós poderíamos dizer que são certas. Em primeiro lugar, isto acontece somente com pessoas de um alto nível de santidade. Portanto, os diretores espirituais fiquem tranquilos. Esse tipo de obsessão só irá acontecer com dirigidos espirituais que têm
um grau de santidade muito grande. Portanto, infelizmente, uma coisa rara, porque a santidade, nesse grau, é uma realidade rara. Em segundo lugar, porque aqui Deus quer um amor e uma missão especial daquela alma. Trata-se de uma configuração especial a nosso Senhor Jesus Cristo, que lutou com o demônio. Para nós entendermos um pouco qual é a ideia de Deus que está por trás, qual é o plano de Deus que está por trás ao permitir esse tipo de coisa, eu gostaria de contar uma pequena história que está nos ditos dos Santos Padres a respeito de Santo Antão. Conta, então, a história que Santo Antão um dia estava lutando com o demônio e travava com o demônio uma verdadeira luta física. Santo Antão, então, invocou a presença de Nosso Senhor, clamou por Jesus. Salvai-me, Senhor. E, de tanto clamar, Kyrie eleison, Senhor, tende piedade, o demônio, então, se retirou. Naquele momento em que Antão finalmente conseguiu a vitória sobre o demônio, Jesus aparece. Santo Antão ficou um pouco triste. Olhou para Jesus e disse: Senhor, onde estáveis quando eu mais necessitava de vós? E então, Jesus, com um olhar de misericórdia, olhou para Antão e disse: Antão, meu filho, eu estava aqui o tempo todo, mas eu queria te ver lutar. Essa é a realidade. Deus gosta de nos ver lutar. Mesmo que nós não tenhamos o grau de virtude e não tenhamos recebido de Deus esta eleição, essa missão específica de lutar fisicamente com o demônio, todos nós temos a missão de lutar. E talvez aqui encontremos mais uma razão, ou a principal razão, para que Deus permita isso com estes homens santos. Eles são para nós uma espécie de sinal, uma espécie de sacramental do fato de que é uma luta a vida do homem sobre a terra. E se eles travaram essas lutas físicas, nós, que não temos a mesma eleição e não temos a mesma santidade, devemos, porém, ficar atentos, porque também nós devemos lutar. E é nessa luta que nós podemos manifestar para Jesus o nosso amor. Portanto, se você luta e luta constantemente, você está demonstrando o seu amor por Cristo. Não existe uma outra maneira de nós mostrarmos aqui nessa terra o nosso amor por Jesus, a não ser sendo firmes e fortes na luta contra a maldade e entregando a nossa vida, mesmo que isso nos custe sofrimento.